A Family Peace Association, então, tem a honra de recebê-los nesta webinar, imersão aos conteúdos transmitido em nosso último evento que houve em São Paulo, na capital paulista, né? Então, a FPA é uma organização internacional sem fins lucrativos, inserida na sociedade civil, que busca promover e formar famílias centradas em Deus para a construção da paz em todos os níveis. A FPA tem a família como eixo central, dado seu profundo significado, importância e papel como base para a paz. Os seus esforços têm uma orientação espiritual, valorativa e cívica, que, através da educação e de diversas iniciativas sociais e culturais, procura a sua promoção e fortalecimento a partir da sua base fundadora. A Family Peace Association procura trabalhar em associação e colaboração com entidades governamentais, grupos, organizações, famílias e jovens que partilham o valor da família. Então, essa webinar de hoje tem como objetivo promover nossa visão de princípios e valores universais para fortalecer o caráter, a família e as comunidades, assim como gerar associação e colaboração com pessoas, família, organizações e instituições que acreditam no valor da família centrada em Deus como um pilar para a paz. Então, apresentamos de início um vídeo institucional, ok? O sonho incessante de Deus e da humanidade e o propósito da criação são realizados em uma família ideal. Deus realizou sua providência através da história humana, em todas as eras. Através do desenvolvimento da religião e da ciência, Deus tem se empenhado para elevar a consciência espiritual da humanidade e o bem-estar material. As religiões prepararam o caminho para a humanidade despertar a consciência espiritual, coletiva e individual, guiando nosso desenvolvimento ético através de princípios e valores compartilhados e formando a base para o avanço social, político, econômico e civilizacional. A ciência e a religião ajudaram no avanço da humanidade. Entretanto, cumprir nosso maior potencial e felicidade dependerá do aumento de nossa consciência espiritual, começando na família. Na família podemos ver esperança para o futuro. Na família aprendemos a amar, formamos caráter e virtudes, e nos tornamos cidadãos maduros de uma sociedade. Quando formamos nossa família, ela nos acompanhará por toda a vida. Quando construímos famílias baseadas em princípios e valores, podemos elevar nossas sociedades, culturas e nações. Impulsionada por esta visão, a Family Peace Association está construindo um movimento global para trazer o foco à família, que é base para a felicidade, a realização humana e o pilar da paz. Junte-se a nós, na construção de um mundo de paz, uma família de cada vez.
Antes de chamar o primeiro palestrante, gostaria de convidar a todos que queiram fazer perguntas, queiram anotar sobre o assunto abordado, né? Façam pergunta para no final poderão fazer as perguntas e serem respondidas, né? Conforme o conteúdo das palestras. Também convidamos para que quem gostou, gosta desse tema, família, nos sigam no Instagram, curtam nossas conferências, nossas postagens, que já tem várias lá, né? Sobre o tema família, né? Na sociedade, enfim. Que estejam à vontade, bem livres para curtir, compartilhar, né? Compartilhar com quem vocês gostam e que apreciam também esse tema, né? Então agora vamos chamar o nosso primeiro palestrante da noite, que é o pastor Rogério Boccia. Nosso primeiro convidado é pastor, então, né, casado, pai de duas meninas, palestrante, especialista em comportamento e formação de personalidade. Rogério Boccia é defensor das pautas da família cristã e atualmente também é candidato a vereador pela cidade de São Paulo, né? Vamos dar a saudação ao pastor, recebê-lo. Obrigado. Pessoal, boa noite. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Conversei com o Linderson hoje durante o dia e estou com uma agenda bastante corrida. Isso tem sido importante para essa trajetória agora, mas estou muito feliz em revê-los, né? Nos vimos aí presencialmente há alguns meses atrás, né? E foi muito importante, para mim foi de suma importância conhecê-los, ouvir, aprender um pouco mais sobre essa questão que a gente tem tratado aí com tanta, vamos dizer assim, com tanta delicadeza em relação ao que vem acontecendo em relação às famílias. Eu gostaria até de pedir uma licença, antes de eu fazer o meu comentário. Eu escrevi um texto e eu gostaria de fazer a leitura desse texto que eu escrevi, até para pontuar alguns conceitos que eu tenho e alguns entendimentos em relação. Texto curto, tá? Para que até eu não perca o foco em relação ao webinar de hoje. Então, deixa eu só abrir aqui o texto e eu vou fazer a leitura de uma forma bem rápida e bem tranquila. Vamos lá. Aliás, esse texto que eu escrevi, eu já conversei muito com ele, com o doutor, sobre esse texto, né? Com o doutor Júlio. Fizemos aí uma live no Instagram, foi bem interessante. E eu estou escrevendo um livro, e é um livro que chama, o título do livro é Pacificar para Prosperar. E esse texto é uma parte do livro que eu estou escrevendo, espero lançá-lo aí até o final do ano. Agora, com a correria eleitoral, tive que dar uma pausa, mas a partir de outubro nós retomamos aí o desenvolvimento e o desenrolar do livro. Bom, vamos lá. Meu texto, abre aspas, né? Um texto meu, mas abre aspas para a leitura. A família, ao longo dos séculos, ela sempre foi considerada a base da sociedade. Ela desempenha um papel crucial na formação de indivíduos e na transmissão de valores culturais, morais e éticos. Então, só abrindo um parênteses aqui, quando eu bati um papo com o Dr. Júlio, nós falamos justamente disso, da transmissão de valores. Hoje, nós estamos vivendo algo que tem distanciado as gerações e essa transmissão de valores, ela não está mais acontecendo. Ela tem vindo de ambientes externos, e isso tem prejudicado muito o que nós entendemos como família, né? E qual que é, depois no final eu quero comentar sobre o que isso atrapalha e o que isso tem provocado em termos negativos quando a gente pensa sobre família, o resultado disso na sociedade. Então, a família tem um papel crucial na formação de indivíduos, na transmissão de valores culturais, morais e éticos. No entanto, nas últimas décadas, essa instituição, a família, ela vem enfrentando uma série de desafios e ataques que têm gerado debates intensos sobre seu papel e sua relevância no mundo contemporâneo. Um dos ataques mais visíveis à família tradicional tem sido a crescente mudança nos padrões sociais e culturais, uma redefinição dos conceitos de casamento e família,
impulsionada por movimentos que defendem uma diversidade e uma inclusão até descabida. Isso tem provocado uma reavaliação dos modelos familiares convencionais. Essas mudanças, enquanto importantes para o reconhecimento de diferentes formas de que se pensa sobre o que é viver e amar, também vejo como uma ameaça à estrutura tradicional da família. Além disso, o avanço da tecnologia e a era digital, ela tem introduzido novos desafios. A hiperconectividade e o uso excessivo de dispositivos eletrônicos tem, em muitos casos, enfraquecido os laços familiares, substituindo a interação pessoal por comunicação virtual. A exposição a conteúdos online, muitas vezes não filtrados, também pode influenciar negativamente os valores e comportamentos, especialmente entre jovens que são mais suscetíveis a essas influências. Outro ataque significativo à família é a crescente pressão econômica e a instabilidade financeira. Com a necessidade de ambos os pais trabalharem fora de casa, as famílias muitas vezes enfrentam desafios em manter a coesão e a união. A falta de tempo para o convívio familiar pode resultar em distanciamento emocional, dificuldades de comunicação e, em casos extremos, na dissolução dos laços familiares. Os valores tradicionais que sustentaram a família ao longo dos séculos também têm sido contestados por mudanças tanto legislativas, né, estou falando de âmbito político, quanto mudanças sociais. Legalização do divórcio, reconhecimento de uniões, adoção por casais do mesmo sexo são exemplos de mudança que, embora tentam promover a igualdade e direitos individuais, também vejo como alguns setores da sociedade como uma ameaça à estrutura familiar tradicional. Entretanto, apesar destes desafios, a família continua a ser uma instituição resiliente e adaptável. Muitos argumentam que, em vez de enfraquecê-la, essas mudanças e desafios têm a oportunidade de fortalecer as famílias, tornando-as mais inclusivas, compreensivas e capazes de responder às complexidades desse nosso mundo moderno. A família, em suas diversas formas, continua a ser um pilar essencial para o desenvolvimento humano, oferecendo amor, apoio e um sentido de pertencimento em um mundo que está em constante mudança. Para finalizar, em suma, os ataques à família na última década refletem as tensões entre tradição e modernidade, entre estabilidade e mudança. A forma como as famílias responderão a esses desafios determinará o papel que essa instituição desempenhará no futuro. Mas o que permanece claro é que a importância da família na vida das pessoas dificilmente será diminuída. Em relação a essa última frase, em que a gente tem lutado tanto quanto em relação o quanto nós temos lutado, preocupado com esse agravamento da perda de laços familiares, eu ainda acredito na família como algo resiliente, forte e que realmente é o que mantém o mundo. Veja bem, Deus, quando ele cria o homem, e ele cria a descendência, e ele cria essa questão do pertencimento à família, você percebe que nunca nós, nenhum de nós, temos a possibilidade, eu estou falando de uma coisa um pouco mais ampla, mas a possibilidade de não se ter uma família, né? Nós temos as nossas famílias, aí quando nossos pais morrem, né, ou enfim, nós construímos a nossa família, e depois os nossos filhos constroem a família deles. Então, ao longo da nossa vida, nós construímos ou participamos pelo menos de 3 gerações de família. Quando somos crianças, quando formamos a nossa família e quando temos os nossos filhos e os nossos netos. Então, e aí o que eu penso, e tenho pensado e refletido, e é algo que tem até me incomodado, essa questão do o porquê. Eu acho interessante quando eu comecei a conversar com vocês, esse questionamento ele sempre vem nas nossas pautas. Por que as famílias estão sendo atacadas? Se é um ambiente de pertencimento, se é um ambiente de ajuda emocional, enfim, se é algo tão bom, se a família é tão importante, se a família é algo que traz um resultado emocional, um resultado social tão bom, por que que as famílias estão sendo atacadas? Eu não tenho uma resposta lógica, mas eu tenho uma ideia. Eu vejo a família como um
o governo. Eu vejo a família como um governo mesmo, como um ambiente em que pessoas precisam administrar as suas coisas, as suas emoções, a sua renda financeira, enfim. E tudo que tem um governo próprio, tudo que você tem uma posição de governo, é muito difícil você fazer com que aquilo seja direcionado para um outro governo. Não fui claro, mas eu não sei se vocês estão conseguindo compreender. Eu imagino o seguinte: quando eu tenho um governo que é Deus acima de todas as coisas, o pai como o governo, aquele que administra, a esposa como a base emocional, os filhos como uma responsabilidade, dificilmente aquilo ele vai se dobrar a um outro governo, porque ele tem ali uma base, ele tem uma estrutura. E eu tenho olhado dessa forma, que o ataque às famílias é justamente a destruição dessa microcélula governamental para que famílias se desdobrem a novos governos. E aí você diz para mim assim, mas quais novos governos? Aí a gente vai entrar numa discussão que pode levar semanas. Como nós somos pessoas aqui que têm um conhecimento bastante amplo, eu sou o menor dentre vocês em termos de conhecimento, mas eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, e aí a gente vai gerar uma outra discussão em relação a isso. Então, eu imagino que tudo isso que eu li, que eu coloquei agora num texto muito simples, fiz algumas pesquisas para construir esse texto, mostra para a gente a importância e a força da família. Eu quero até reler aqui a última frase, ó. Em suma, os ataques à família na última década refletem as tensões entre tradição e modernidade, entre estabilidade e mudança. A forma como as famílias responderão a esse desafio determinará o papel que essa instituição desempenhará no futuro. Mas o que permanece claro é que a importância da família na vida das pessoas dificilmente será diminuída. Então, enquanto querem vender para os nossos filhos, neste momento, a ideia de que a família é algo banal, banalizaram a família, nós temos que entender que é somente na família que a gente tem a possibilidade de recorrer às nossas novas estruturas emocionais. Quando a gente banaliza a família e diz o seguinte, não, há uma desconexão sobre gerações, e a família ela não tem mais a importância como tinha antes, porque a internet e o desenvolvimento tecnológico traz a informação que a pessoa precisa, essa banalização, ela nunca vai superar a questão emocional. E a questão emocional é a base do ser humano. O que nós estamos vivendo hoje? Uma amplitude desproporcional de pessoas ansiosas, de pessoas depressivas, de pessoas com excesso de futuro, de pessoas com medo do próprio passado, com medo de avançar, com medo de trabalhar, com medo de desenvolver, com medo de produzir, e isso faz com que a população se empobreça e a banalização da família empobrece emocionalmente as pessoas. Eu acredito que esse trabalho que a gente faz aqui, que a gente tem feito, e eu tenho aprendido muito com vocês, e estou aprendendo ainda como desenvolver esse pensamento, já me deixa muito satisfeito e feliz, porque eu percebo que eu não estou sozinho no mundo, e que os meus pensamentos de análise familiar não é algo que está concentrado só na minha cabeça pensante. Então, a gente tem pouco tempo aqui, né? Então eu tento ser o mais breve e resumir o máximo possível, mas o meu entendimento é esse. Para finalizar, em suma, eu entendo que, tentando responder à pergunta de por que as famílias estão sendo atacadas, eu falo de uma forma prática e objetiva de que estão tentando destruir os microgovernos, para que, com microgovernos destruídos, a gente vai ter que se dobrar a outros governos. Então, isso que eu estou falando é muito amplo, mas eu acho que vocês estão entendendo mais ou menos a base do que eu quero compartilhar e daquilo que eu entendo em relação ao porquê que as famílias estão sofrendo tantos ataques. Questão tecnológica, questão financeira, o empobrecimento das famílias, tudo isso me parece, no meu entendimento, sem pensar em teoria da conspiração, mas me parece que é algo planejado. Então, se é algo planejado, a gente tem, então, um inimigo material que a gente pode combater. Eu queria finalizar aqui agradecendo a oportunidade. Me perdoem aqui, ó, o cabelo bagunçado. Acabei de chegar, estou desde as 6 horas da manhã na rua. Cheguei aqui
aqui, já abri o computador e estou aqui no meu quarto aqui e quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês, de aprender com vocês e estou disposto a fortalecer essa nossa união pelas nossas famílias. Obrigado, gente. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Rogério, muito obrigado pelas suas palavras, muito importante, né? Eu não sei se vocês já me conhecem, né? Fui professor de inglês do município e do estado há 20 anos, e aí o pastor falou algo interessante aí, que me lembrou, né, que nas escolas tinha o Dia das Mães, Dia dos Pais, né, e aí sempre faziam apresentações, celebrações, e hoje, e a partir do ano 2000, mais ou menos, comecei a dar aula, né, e foi mudando. Hoje, por exemplo, já não tem, foram criando aí, por causa dessa mudança da família, né? Hoje é o Dia da Família, que criaram, parece em agosto, se não me engano, né? Por causa dessa concepção de família, foi mudando, né? Inclusive nos próprios livros didáticos, né? Que eles introduziram na escola. Enfim, é um tema que eu trouxe para aqui para compartilhar com vocês. O nosso segundo palestrante é o Dr. Juliano Scrimin. Ele é curitibano, casado com a senhora Carolina Coronado, pai de dois filhos, engenheiro civil, professor universitário, professor de língua coreana e palestrante. Hoje, Dr. Juliano Scrimin irá, então, aprofundar no tema Por que família? Então, vamos receber o Dr. Juliano. Certo, então. Muito boa noite a todos os participantes do nosso webinar de imersão, dos conteúdos que a gente trabalhou lá no seminário, no evento que nós tivemos em São Paulo. Agradeço as palavras do pastor Rogério. E olha, interessante, eu tenho que dizer que não conversei com o pastor Rogério, certo? Nós não conversamos aí desde a última vez que nos encontramos em São Paulo. E olha que interessante, o tema, na verdade, é um extrato, digamos, uma continuação da palestra que eu ministrei lá em São Paulo, e o tema da palestra é exatamente maturidade, família e poder. Há algo realmente interessante, né? Porque nós não combinamos nada, não conversamos nada, e a temática que eu vou trabalhar aqui com vocês eu peço, por favor, autorização para poder compartilhar minha tela. Não sei se eu estou... Ah, sim, já estou aqui podendo compartilhar. Só um minutinho. Então, vamos lá. Então, como eu disse ali, o tema que eu vou trabalhar aqui é maturidade, família e poder, que é exatamente algo incrivelmente alinhado com o que o pastor Rogério falou. Se a gente combinasse, talvez não sairia mais alinhado do que vai ser aqui agora, tá? Mas, bem, basicamente, ao falar sobre essas três palavrinhas, o que eu gostaria de colocar aqui é exatamente a interconexão que existe entre elas. Entre a noção de maturidade, que é uma coisa que hoje em dia está sendo incrivelmente deturpada, e maturidade é algo que está intimamente ligado ao ambiente familiar, e especialmente a essa questão geracional, essa variação do tempo, né? A família é algo que tem uma dimensão temporal, precisa ser muito bem compreendida e muito bem respeitada. E, finalmente, o que seria o extrato de todo esse processo, que é a noção, a compreensão e como nós convivemos com a ideia de poder, né? Eu não vou entrar aqui numa seara que muito provavelmente o professor Adelmo vai entrar, que é a diferença entre poder e autoridade. Eu vou deixar isso para ele, tá? Nós vamos focar aqui a ideia de poder. Eu sei que ele vai provavelmente trabalhar com essa ideia de autoridade, que é realmente distinta. Mas, basicamente, falando sobre essas três palavras, eu vou começar da última, da noção de poder, que na verdade me surgiu na cabeça quando eu estava no meu processo de maturação, vamos por assim, né? E quando eu estava começando o meu curso de engenharia civil. Exatamente a minha primeira aula de engenharia civil me saltou os olhos a temática da aula sobre essa questão de poder, porque na primeira aula exatamente o que me mostraram foi esta imagem, a imagem da pirâmide de Gizé, lá, né? Pirâmide de Kelps, né? Na planície de Gizé. E eu lembro muito bem que a introdução da aula de engenharia civil, o pessoal, né, eu não sei se era da maçonaria ou se era de alguma outra, da Rosa Cruz, alguma sociedade secreta dessas aí, e eu lembro que foi uma exposição incrível sobre todo o enigma, o segredo, que a pirâmide ela traz para nós todo um conceito muito importante, a primeira civilização humana que teve, digamos aí, uma longevidade, né, significativa e que influenciou culturalmente o mundo, e até hoje vemos influências da cultura egípcia, pouco aqui, um pouco lá, né?
Eu lembro que houve toda uma questão sobre, olha, que o segredo, entender o segredo é importante, e foi feito todo um discurso sobre isso, mas que no final só me levou a concluir algumas coisinhas, né? A pirâmide, na verdade, representa o topo dela, o faraó, ou seja, o líder máximo. E para baixo nós temos uma série de pessoas subjugadas, certo? E tanto que quando a gente vai estudar história, normalmente, né, nas aulas de história eu me lembro de criança que sempre havia assim, qual é a pirâmide social da Mesopotâmia? Qual é a pirâmide social da Caldeia, né, dos assírios, e assim por diante. Sempre eles pegavam algum povo antigo e eles mostravam qual é a pirâmide social, a pirâmide social. Pois é, essa ideia de pirâmide social é exatamente talvez um probleminha que a gente tem na compreensão do que significa poder. Porque ela basicamente demonstra uma estrutura social hierárquica rígida, em que, por exemplo, em algumas sociedades nós temos isso incrivelmente rígido, de sorte que se você nascer de uma certa casta da sociedade, você não consegue subir nela de maneira nenhuma. Mas, né, em algumas sociedades aí, né, nós temos essa situação de que o cidadão ele nasce em tal situação social, ele vai viver para sempre, vai morrer naquilo, o seu filho será isso, o seu neto será isso, e assim por diante. Será que isso é salutar? Será que isso é saudável? Ainda, sempre a ideia do sacrifício em benefício do líder, né, todos sendo sacrificados em benefício do líder. Né? E, por fim, nisso aí acaba gerando uma série de desconexões e conflitos entre os semelhantes, nesse anseio tremendo de bajular o líder, de buscar o seu lugar ao sol, significa o seu lugar mais próximo do líder, em função de buscar as benesses que o líder pode te dar. Enfim, isso acaba gerando toda uma estrutura que ela acaba operando em função apenas e tão somente dela existir, dela preservar a sua existência. E aí nós temos aí, com a criação dos estados modernos, isso muito bem representado no que hoje nós chamamos de burocracia. A máquina burocrática, no final das contas, ela é o suprassumo dessa forma de pensar, de algo que existe para quê? Existe para si mesmo. Existe para não gerar nenhum benefício, mas existe apenas e tão somente para se satisfazer e para manter a sua própria existência. Uai, mas tudo na natureza divina, né, na natureza que Deus criou, tudo que reflete a natureza divina, não funciona assim. E aí é que temos que pensar, então será que podemos analisar e olhar para Deus tal como se ele fosse um faraó, e nós, como sendo os subjugados diante de Deus, aqueles que vão levar a chibatada e vão simplesmente fazer parte dessa grande máquina que consome tudo apenas para ela mesma existir? Onde, claro, não sei se vocês estão entendendo, mas aqui eu estou fazendo uma crítica velada, e que agora eu vou deixar não mais velada, a própria noção do funcionalismo público, né, que é aí um subproduto do Estado moderno que gera, às vezes, uma série de problemas que a gente precisa realmente reconsiderar se nós queremos encontrar uma forma de viver em sociedade que seja mais saudável. E aí é que a gente tem que pensar que na própria criação divina, toda a estrutura na natureza, que é obra divina, tem um propósito. Um propósito não para si, que não é simplesmente existir, mas um propósito para fora de si. É só pensarmos, os nossos olhos existem para enxergar a nós mesmos? A nossa boca existe para conversar conosco mesmo? Né? Os nossos ouvidos existem para ouvir o que outras pessoas falam e não o que nós apenas falamos? Ou seja, tudo aqui tem um propósito maior, além do si mesmo. E aí é que se a gente não consegue compreender isso, nós inclusive mal compreendemos a própria posição de Deus em nossas vidas e enxergamos Deus como um Deus apenas de poder. E aí é que está o problema. Quando enxergamos Deus, a nossa visão de Deus como um Deus apenas de poder, Deus poderoso, isso gera exatamente todo esse problema. A luta pelo poder, a briga pelo poder. Eu quero estar mais próximo de Deus. Ou seja, a mentalidade servil. A mentalidade não de um filho, não de alguém que busca um pai, mas aquilo que busca um chefe, né, um general. Ou seja, nosso modelo de estrutura social baseia-se nessa ideia da pirâmide. E aí é que a gente tem que pensar, mas qual seria o modelo de estrutura social mais correto? Eu não vou ter tempo de versar muito sobre isso aqui, mas muito provavelmente a gente tem que olhar para aquilo que seria a grande criação divina, o ser humano, o corpo humano,
Pensemos como nós, no nosso corpo humano as coisas funcionam, né? Por exemplo, se eu estou lá com o dedão do pé, olha, eu acabei de eu me machuquei aqui fazendo mudança, né? Moí quase a ponta do meu dedo aqui, né? Usando uma furadeira lá para parafusar uma cama. E no momento que essa furadeira pegou ali no meu dedo, mas a dor foi tremenda, eu joguei a furadeira fora na hora, isso me doeu, né? Na alma. Ou seja, a conexão da ponta do meu dedo da mão ou da ponta do meu dedo do pé, ela é direta com o meu cérebro. Ou seja, o corpo humano, ele funciona de maneira tal que tudo, a partir do sistema nervoso central, está conectado ao nosso cérebro. Se nós fizermos a analogia do nosso cérebro como sendo Deus, ou seja, Deus está conectado e está presente em todas as partes do corpo através do sistema nervoso. E qualquer coisa que aconteça diretamente está conectada ao cérebro, ou seja, a Deus. Esse é o modelo de estrutura que a gente precisa buscar vivenciar. Agora, se o nosso corpo funcionasse como uma pirâmide, seria mais ou menos assim. A hora que eu machuquei meu dedo, aí o meu dedo vai causar dor na mão. Além da dor na mão, vai ocorrer a dor no braço, vai dar dor no cotovelo, vai dar dor no ombro, vai dar dor no pescoço, até chegar na cabeça, até chegar no cérebro. Quanta burocracia, né? Para transmitir essa informação da dor até o cérebro? Pois aí, não funciona. E bobear ainda no meio do caminho, o braço diz, beleza, eu não quero passar a dor para adiante, volta. Aí você acaba se machucando e continuando a se machucar, porque ali, né, no meio do processo burocrático, né, de transmitir a dor da ponta do dedo para o seu cérebro, alguém no meio do caminho rompeu a cadeia e estragou tudo. Então aí é que está o problema. A questão do poder, ela está intimamente ligada, como colocamos aqui, toda estrutura na natureza tem um propósito. Se nós compreendermos o nosso propósito, nós vamos compreender o próprio propósito do poder. E vamos talvez enxergar Deus sobre uma outra perspectiva. E aí é que vem a pergunta. Para poder compreender o propósito, é necessário maturidade, né? E vice-versa. A maturidade, ela começa, então, quando a gente começa a desenvolver uma certa compreensão sobre o nosso propósito de existência. E nós vamos desenvolvendo essa compreensão ao longo do nosso processo de crescimento. E aí, então, a pergunta que vem, obviamente, é: qual é o propósito da vida humana? Para que a gente existe? Se nós formos buscar dentro da nossa cultura judaico-cristã, o texto do Gênesis 1:27 dizia, né, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Na sequência ainda vai lá, né, um texto que diz, né, que deixe o homem a sua parentela, deixe a mulher a sua... e formem uma só carne. Né? E mais ainda, se nós pegarmos as palavras de Jesus Cristo, Mateus 5:48 diz o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, basicamente, aqui a gente já tem duas informações. Se Deus, ao nos criar, nos criou como homem e mulher, e nos criou para sermos imagem de Deus, peraí, o homem sozinho é imagem de Deus? Não. A mulher sozinha é imagem de Deus? Não. Pois Deus criou o homem, mas esse primeiro homem que aparece aqui é ser humano, ou seja, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Para ser imagem e semelhança de Deus, então é necessário que as duas metades do ser humano estejam juntas, homem e mulher. Agora, para que homem e mulher se unem? Para que homem e mulher estão juntos? Para amar. E aí entra o probleminha que depois a gente vai também comentar, né? Que hoje a gente vê o amor sobre um aspecto apenas e tão somente emocional. Eu homem e mulher, eu amo minha mulher me ama, ótimo, maravilha. E como é que fica a questão temporal aí, né? Como é que fica a continuidade? Como é que fica a perpetuação da vida, né? Aí é que entra o grande segredo. Em Mateus 5:48, ao afirmar, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, eu acho que aqui fica bem claro que a nossa perfeição, ou seja, o final da nossa maturidade, ou a conclusão do nosso processo de maturação, né, atingir a perfeição como um ser, pressupõe o quê? Paternidade. Então, no momento que a gente tira da nossa cabeça a meta de ser pai, e aqui entenda-se pai e mãe, né? Ou seja, a hora que a gente joga a paternidade fora das nossas vidas, nós estamos jogando fora o propósito da nossa vida. Porque aí simplesmente homem e mulher juntos, homem, eu amo minha esposa, a mulher, eu amo meu marido, que lindo, maravilhoso, e aí eles adotam um gato, um cachorro e acabou. E fim de história. Não, isso é completamente absurdo. Temos uma dimensão temporal na nossa vida, precisamos passar, como o pastor Rogério colocou,
pelas 3 etapas ali, né? Quando somos filhos, quando somos pais e depois quando somos avós, né? Quando vemos os nossos filhos serem pais também. Isso é importantíssimo. Isso é fundamental. Essa dimensão temporal, ela está embutida no propósito da vida humana. Logo, para compreender isso, temos que voltar exatamente aí no Gênesis também, onde é dito, né? E Deus abençoou e disse, né? Frutificai e multiplicai-vos. Aliás, lá eram 28, né? Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, nesse pequeno texto aqui, a gente tem basicamente toda a noção do que é o propósito da nossa existência. E quando nós cumprimos com o propósito da nossa existência, opa, surge a autoridade ao estarmos cumprindo com o propósito, e surge a base do poder. Como isso? Bem, primeiro de tudo, é dito ali, frutificai. Para que nós possamos frutificar, ou seja, para que uma árvore possa dar fruto, ela tem que ter um mínimo, né, de estatura, um mínimo de condição, um mínimo de maturidade para poder fazer isso. Né? Você não vai ver uma jaca nascer, por exemplo, num pé de jaca que tem apenas 3, 4 centímetros. Né? Imagine, o fruto da jaca seria muito maior do que a árvorezinha ali, que é apenas um brotinho. Né? Então, é necessário o crescimento. E esse crescimento, ele pressupõe a unidade e harmonia entre mente e corpo. Ou seja, a plenitude do indivíduo, ela parte do preceito de que nós temos que compreender que o propósito da vida tem que estar focado em valores que são maiores do que simplesmente as necessidades do corpo. Não significa que nós vamos acabar com o corpo, ao contrário. O corpo, ele vai trabalhar e vai agir em harmonia com a mente, mas sempre em função de um propósito maior. Porque no momento em que nós colocamos o propósito na nossa vida, já na satisfação apenas e tão somente das necessidades do nosso corpo, nós nos tornamos escravos dele. E mais ainda, não só escravos deles, nos tornamos escravos das próprias vaidades e das vaidades alheias ainda, que vão utilizar esse foco nosso nas nossas necessidades apenas carnais, vamos por assim, apenas do corpo, para nos dominarem, para nos escravizarem. Então, o ponto inicial do frutificar é isso, porque é a partir dessa união entre mente e corpo, em que nós conseguimos realmente colocar um propósito maior na nossa existência como indivíduo, focando em nos formarmos como imagem e semelhança de Deus, como indivíduos inicialmente, é que vai realmente nos dar esse sentido de cumprir com o propósito da nossa existência. E, naturalmente, atingindo maturidade, o próximo passo é o que vem ali: multiplicai-vos. O homem, então, atinge maturidade, né, como homem, se preparando para ser um esposo. A mulher atinge maturidade como mulher, se preparando para ser uma esposa. E ambos, então, se unem, mas não um com o propósito de atender o outro, porque aí está a base do machismo e do feminismo. Né? O que é o machismo? O machismo é a ideia absurda de que a mulher existe apenas tão somente para servir o homem. E, pelo contrário, hoje o feminismo vem exatamente com essa ideia. Ah, para que serve o homem? Ah, é só um bicho que serve para multiplicação, que a gente se deita com ele de vez em quando quer, sei lá, ter um filho. Mas ter filho também é uma coisa tão ruim, então nem precisamos de homem para nada. Essa ideia do feminismo, né? A ideia de subjugar o outro a partir de pressupostos e ideias que são completamente ridículas. Ou seja, tanto o machismo quanto o feminismo estão errados. Por quê? Porque a ideia de homem e mulher se unirem é exatamente a cocriação. Ou seja, ser parte da criação divina. Dar continuidade à criação divina a partir do nascimento de filhos. Então, o propósito tem que estar em Deus, em esses dois seres saudáveis, maturos, se unirem para formar a imagem e semelhança divina. E aí sim, multiplicar, encher a terra. Porque a partir do multiplicar, encher a terra, é que nós vamos poder sujeitá-la. Aí sim vem o último passo. Nós, seres humanos, como uma sociedade saudável, uma sociedade sadia, como a gente colocou aqui, né? Uma sociedade que se assemelha ao corpo humano e não a uma pirâmide, né? Em que todos definitivamente vão estar conectados a Deus em todos os passos de sua vida, os seres humanos então vão conseguir exercer domínio sobre a criação. E esse domínio vai ser o domínio justo, o domínio correto, que é o que está aqui, né? O sujeitai, mas espera aí, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então a ideia de domínio está intimamente ligada a poder. Só que aí que está, esse poder também vai ter base em quem? Em Deus. E para compreender a noção toda aqui, o ponto-chave nesse caminho de tudo isso aqui
está exatamente no ponto central, na cocriação e na continuidade. Porque no momento em que nós já perdemos essa noção de cocriar, de dar continuidade à obra divina, bem, aí nós estamos simplesmente abandonando Deus. Simplesmente abandonando o nosso compromisso de sermos imagem e semelhança com Deus. E esse é um compromisso, aspas, que nós devemos assumir. E não nos é imposto. Nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio para abdicar disso. Só que a partir do momento em que a gente vai contra isso, estamos indo contra a nossa própria natureza. Estamos indo contra a dimensão temporal da nossa existência. Esse, então, é o ponto-chave que precisa ser entendido, porque aqui que está o ponto fundamental para a formação e a construção de uma família. Logo, a gente precisa entender melhor o significado de domínio. Né? Como que dominamos, por exemplo, uma macieira para que ela gere mais frutos para a gente? Eu vou simplesmente chegar diante do pé de maçã e sair gritando, olha, me dá hoje aqui tantas unidades de maçã, preciso de tantos quilos de maçã hoje para vender na feira. E se ela não me der, eu vou lá e pego uma cinta, pego um chicote, açoito a macieira, e ela vai gerar mais frutos para mim? Isso é domínio? Não, isso é idiotice. Isso é uma completa ignorância. Porque dominar é saber atender necessidades. Só que tome cuidado. Atender necessidades pelo bem do todo. Vou dar um exemplo simples aqui. Quando as crianças são pequenas, eu tenho filhos ainda, né, que um está com 15, a outra está com 12, né? Volta e meia surgem umas necessidades. Por exemplo, a necessidade de comer docinho, a necessidade de comer balinho, a necessidade de comer chocolate. E hoje mesmo eu tive uma experiência interessante, porque meu filho ele tem alergia a corante, né? E essa semana que passou ele andou dando uma exagerada, ele ganhou um dinheirinho dos tios, etc. Então andou indo no mercado lá e comprou um monte de balinha, um monte de essas coisas todas cheias de corante vermelho, né? Se empanturrou de comer isso, ele está com uma crise tremenda de alergia, né? Tossindo pra caramba, etc. Então eu falei, olha, amigo, você já tem 15 anos, quando é que você vai aprender que você tinha uma necessidade de comer doce, mas essa necessidade, do jeito que você atendeu, foi pelo bem do todo? Olha só, pai e mãe tiveram que levar você para o hospital, comprar remédio, etc, 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 tal, simplesmente pela sua necessidade de sentir o sabor de um doce. Olha como é terrível isso. Quando a gente desconecta do aspecto temporal, quando a gente desconecta do aspecto consequências dos atos. Então aí é que está. Para que haja realmente domínio, tem que haver harmonia entre aquilo o que nós damos e aquilo que recebemos. E é nesse sentido que a gente precisa realmente ter uma perspectiva de valores mais alta. Senão, se nós focarmos apenas e tão somente nas necessidades do nosso corpo, como hoje é incentivado, nós vamos nos autodestruir. E a busca pelo domínio vai ser a busca pela satisfação do indivíduo, do egoísmo, né, do ego. Isso é o que nos leva à destruição e à destruição da própria família. E aí, falando sobre necessidades humanas, nós vamos ter, vou tentar ser mais rapidinho aqui, as necessidades da nossa realidade material, que seriam alimentação, vestuário, abrigo e sexo, necessário. Sem sexo não nos reproduzimos, mas é uma necessidade material. E o que seria da nossa realidade espiritual ou mental, onde na nossa realidade espiritual ou mental nós buscamos sempre, sabe? Isso já vem da filosofia, né? Verdade, beleza e bem. 3 pilares da filosofia clássica, né, que o tempo inteiro nós estamos em busca dessas 3 coisas. Por quê? Porque a nossa mente é provida de 3 faculdades muito claras: intelecto, emoção e vontade. O intelecto vai na busca da verdade, a emoção na busca da beleza e a vontade na busca do bem. E aí, então, no desenvolvimento intelectual, nós tivemos a ciência e a filosofia, nessa nossa busca pela verdade. Né? Na beleza, nós tivemos a arte, né? O desenvolvimento da arte. E no bem, nós tivemos o desenvolvimento da ética, da moralidade e da religião, de uma maneira geral. Bem, todas essas coisas, na hora que nós buscamos verdade, beleza e bem, o conjunto disso tudo é, na verdade, como fornecer um suporte para quê? Para buscarmos realizar o amor em nossas vidas. Veja, do outro lado nós temos alimentação, vestuário e abrigo, né? No sentido de nos dar uma base para podermos fazer sexo e nos reproduzirmos. Mas do outro lado nós temos verdade, beleza e bem, né? A busca por essas coisas no sentido de podermos, então, ao fechar esse pacote, esse conjunto, realizarmos o amor. E aí, então, claro, entra a questão do conhecimento, do dinheiro e do poder. São ferramentas necessárias para a gente poder cumprir tanto as necessidades da nossa realidade material quanto da realidade espiritual.
certo? Conhecimento, dinheiro e poder são ferramentas que vão passear entre essas duas realidades. O problema, então, é o seguinte: a partir da realidade material, então, nós temos conhecimento, dinheiro e poder, ótimo, que serve, então, de base para podermos, em cima disso, do uso correto do conhecimento, do uso correto dos recursos financeiros e do uso correto do poder, podermos, então, encontrar na nossa vida verdade, beleza e bem. E encontrando verdade, beleza e bem, o produto disso é, estamos realizando o amor no nosso dia a dia. Isso, então, seria o caminho normal, o ciclo normal, certo? O problema é o seguinte: esse ciclo não está acontecendo assim. Primeiro de tudo, ao invés de buscarmos verdade, beleza e bem, hoje nos incentivam cada vez mais a buscarmos virtudes falsas. Por exemplo, ao invés de buscar a verdade, vamos buscar uma mentirinha. A mentira, e temos várias mentiras por aí sendo contadas até 3x2, como, por exemplo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Bem, se você estudar um pouquinho, você vai saber que o pulmão do mundo, na verdade, são as cianofícias, né? As algas no fundo do oceano, que produzem muito mais oxigênio do que a própria Amazônia, né? Várias outras coisinhas. Ou, por exemplo, aí agora tivemos recentemente, nos últimos anos, né? Vamos deixar de usar canudinho plástico para salvar as tartarugas, certo? Aí o pessoal joga, não o canudinho, joga um monte de outras coisas plásticas lá que mata as tartarugas do mesmo jeito. Ou seja, são virtudes falsas. São coisas que vão criar em você simplesmente aquela coisa: ah, eu sou uma pessoa do bem, veja, eu estou fazendo a coisa certa. Ele que está tomando ali a Coca-Cola dele com canudinho, ele é uma pessoa demoníaca, satânica, um cara atrasado, ignorante. E aí, interessante, eu escutei isso dentro de uma universidade que eu trabalhei, numa situação que eu achei bastante esquisita, em que eu vi uma professora falando o seguinte, né? Num primeiro momento, ela dizendo assim: nossa, mas que absurdo, como nós no Brasil somos ignorantes, como a gente fura a fila, né? Terrível, o pessoal fura a fila, não respeita a fila. Pois é, que terrível, né? Realmente falta de educação, né? Ah, mas já 2 minutos depois, falando sobre esse tema, ela fez o seguinte comentário: assim, ah, isso é quando a mãe da gente ficava obrigando a gente, ou proibindo a gente de fazer sexo antes do casamento. Isso é uma coisa comum, trivial. Eu fiquei olhando numa conversa de menos 10 ou 15 minutos, ficou patente para mim. Quer dizer, furar uma fila é uma coisa venal, é uma coisa absurda. Mas praticar sexo de maneira irresponsável antes de um casamento, isso é normal, isso é uma coisa boa. Virtudes falsas. Infelizmente, estamos contaminados com essas virtudes falsas. E elas começam a partir do quê? Da falta de conhecimento. Como já diria a palavra, né? Meu povo perece porque não tem sabedoria, porque não tem conhecimento. E quando você não tem conhecimento, não tem compreensão das coisas, você vai focar nas outras duas coisas direto ali, né? No dinheiro e no poder. E quando você foca no dinheiro e no poder, normalmente você, perdendo o conhecimento, perdendo a compreensão, você não vai rumar no sentido da realização das metas que têm a ver com a sua espiritualidade, com o seu aspecto mental. Você vai exatamente no caminho contrário. Ao invés de buscar a realização do amor, você vai simplesmente buscar a realização do sexo. Buscar simplesmente a satisfação da sua necessidade biológica, da sua necessidade material. E compreendendo esse ciclo, essa necessidade que é alimentada, é que a noção de poder materialista foca sempre nisso, né? Foca sempre em satisfazer alimentação, vestuário, abrigo e, finalmente, sexo, certo? Subjugação das pessoas pelo atendimento de necessidades materiais e vaidades. Essa é a noção de poder materialista que nós vivenciamos hoje em dia. E foi isso que, né, exemplificou, foi base, por exemplo, para a escravatura, para a escravidão, onde basicamente é isso, né? Você chegar a fazer o uso de uma pessoa, né, do trabalho de uma pessoa a ponto de ela quase morrer de tanto trabalhar, simplesmente para você satisfazer a sua necessidade de vestuário, né, de alimento, de abrigo, ainda, e até mesmo fazendo uso, né, abuso sexual dos escravos. Da mesma forma, dentro da família, a questão de dissociar a relação entre homem e mulher. Para quê? Para que cada um fique atomizado dentro de si e não busque realmente um propósito maior, e com isso cada um luta um com o outro. Né? Já temos famílias hoje em que marido e mulher ficam: esse é o seu dinheiro, esse é o meu dinheiro, não, isso é seu, isso é meu, moram na mesma casa. Mas que coisa estranha isso, né? Por quê? Foco na simples realidade material. E isso vai a pontos tão absurdos em que a pessoa, na busca de satisfação, ela já começa a não reconhecer até mesmo a sua própria realidade física. A busca pela satisfação dos desejos
chega a um ponto da pessoa não se satisfazer com a própria realidade com a qual ela nasceu. Nascendo homem vai querer ser mulher, nascendo mulher vai querer ser homem. Aqui nós temos o caso, né, de um menino, né, uma criança, nasceu menino, mas que hoje é menina, e a mãe, antes agora, que virou o pai, virou o homem. Uma situação bastante complexa. Pessoas que já perdem a total identidade até mesmo da sua humanidade, desejando ser cachorro. Tem um caso aí, que é absurdo, uma menina que ela é uma mesa. Ela acorda de manhã, fica numa posição de mesa lá por 8 horas, depois vai dormir, são coisas completamente absurdas. Né? E assim, tudo que vai contra a estrutura natural do ser humano, vai contra a natureza do ser humano, em práticas cada vez mais abusivas, pela satisfação de desejos momentâneos, né, de situações ali apenas e tão somente, às vezes apenas emocionais, ou às vezes apenas materiais, apenas químicas dentro do cérebro. Né? Enfim, tudo isso é o que hoje tem sido incentivado por essas agendas de poder, sempre no sentido, como talvez no livro do texto, né, do Gênesis diria, né? Ora, você pode comer do fruto, porque se você comer do fruto que está proibido, você será como Deus. Ou seja, o ser humano ele quer absolutamente o poder de uma forma tão absurda que ele nega a sua própria natureza nesse sonho de satisfação das suas necessidades. Né? Enfim, hoje, até mesmo se a gente comenta ou faz qualquer observação que é contrária a essa noção de poder materialista, nós vamos cair na ideia de que nós somos pessoas que estão disseminando ódio, que nós não temos amor. Isso é uma coisa terrível. Né? Enfim, aqui nós temos que pensar no conflito que existe entre necessidades versus direitos. E para entender esse conflito entre necessidades versus direitos, nós temos que entender qual que é a noção de poder do nosso Criador, Deus. A noção de Deus quanto a poder é, sim, para suprir reais necessidades e, mais ainda, sem chantagens. Só pensar como um pai dá tudo que tem para o seu filho, no sentido de ver o bem dele, e não o chantageia, não negocia, não busca nada em troca. Amor verdadeiro. E mais ainda, isso baseado numa noção fundamental de liberdade. Essa liberdade que só existe na nossa relação individual com Deus. E toda vez que a gente precisa, né, de entrar numa pirâmide, porque daí eu vou obedecer isso, que é aquele, para chegar em Deus, opa, alguma coisa não está legal, alguma coisa está errada. Porque a relação com Deus ela é individual e ela é a base da nossa liberdade. Mais ainda, a proteção da vida. A ideia de que cocriamos com Deus e de que a família é definitivamente o caminho para a proliferação da vida, para levar a vida adiante. E, por fim, obviamente, o direito à propriedade. Possuir para poder servir. Ou seja, sem liberdade, sem vida, sem propriedade, os três pilares fundamentais, os três direitos fundamentais do liberalismo econômico, não tem como a gente viver uma vida voltada realmente para a realidade espiritual, para a realidade mental, na busca da realização do amor. Sumindo qualquer um desses três aqui, sumindo a liberdade, sumindo o direito à vida ou sumindo a propriedade, nós não temos como viver, né, uma vida na busca de verdade, beleza e bem. Porque nós vamos ser tolhidos nesse caminho. E repare que sempre a ideia de criar direitos hoje em dia, sempre, a cada direito que nos criam, nos tiram uma liberdade. A cada direito que nos criam, nos tiram propriedade. E a cada direito que estão criando, estão agora, inclusive, tirando a vida. Né? Liberação do aborto. Parece um direito, né? É, certo. Mas é um direito que está tentando contra o direito mais essencial, o direito à vida. Enfim, aqui cabe o ponto mais fundamental. A própria noção do poder do Criador, ela se materializa na sua invisibilidade. Como assim? Ora, o poder tão absolutamente calcado no amor, calcado no viver para servir ao outro, viver para causar benefício ao outro, que Deus é invisível, de forma que nem a sua imagem cobre nada de ninguém. Que nem a sua imagem se torna um motivo de cobrança, de exigir algo para ele. Ou seja, tal como um pai faz em relação ao seu filho. Dar, 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 esquecer do que deu, estar disposto a dar mais ainda e ainda sentir vergonha de, poxa, eu não pude dar tal coisa para o meu filho, eu queria dar, mas não tenho condições. Esse é o coração de pai.
Esse é o coração do servir e do viver. Essa é a essência fundamental por trás da formação de uma família. E que, infelizmente, hoje tem sido destruída com essa ideia de que tudo você tem um direito, certo? Mas quem fornece esse direito? Aí que está o problema. São direitos falsos. Né? São direitos falsos com base em necessidades igualmente falsas. E aí, então, todo o problema é compreendermos o nosso processo de crescimento individual. Já estou indo para o final aqui, tá, gente? Em que, na infância, antes da gente atingir a maturidade biológica de caráter, nós temos a fase da infância, que é o período de formação, em que basicamente o que nós fazemos? Recebemos. Você chora, a mamãe troca a fralda. Você chora, a mamãe dá comida. Você chora, a mamãe dá o brinquedinho. Ou seja, é o egoísmo perfeito. Chegando ali nos 7 anos, diz que o cérebro já está em fase de formação completa, ele pode começar a ser alfabetizado. Aí nós temos então a próxima etapa, né? Com o desenvolvimento da capacidade cognitiva, entra ali a pré-adolescência e adolescência. Né? Onde daí você já começa a ter a fase da barganha. Olha, você faz isso, eu te dou aquilo. Olha, você lave a louça, né? Você me ajude aqui, você vai ter tal coisa. Olha, você tire tal nota, né? Você está bem na escola, que quem sabe, daí a gente pode passear, pode isso, vai ganhar tal coisa. É uma fase das barganhas, né? Em que você vai fazer alguma coisa, mas em função de receber algo. Ótimo. E aí chega aí no final, nós vamos ter, né, eu coloquei os termos aqui, adolescência e infância, mas na verdade seria mais pré-adolescência, né, e aí sim, onde finalmente você começa a chegar ali pelos 14, 15, 16 anos, onde surge o despertar da sexualidade. Tal como o despertar da capacidade cognitiva te faz saltar do nível de apenas receber para ir por dar e receber, o despertar da sexualidade deveria nos fazer saltar dessa ideia de dar e receber para a ideia do dar incondicionalmente. Para entrar na fase da juventude, o nível, digamos ali, de aperfeiçoamento do nosso caráter, onde assumindo responsabilidade sobre o controle da sua sexualidade, o controle do desejo sexual, e você ser capaz de controlar isso, de dominar isso, ou seja, dominar a si mesmo, para depois poder dominar o mundo, por assim, né, é essencial para você poder desenvolver este caráter de maturidade, de viver para servir, para dar, e não para tomar para si. E daí, então, esse processo todo é que deveria ser muito bem cuidado. E é isso que acontece dentro da família. É dentro da família que esses passos são acompanhados pela tutela dos pais, onde eles nos orientam, nos ensinam sobre isso, especialmente nessa última fase, sobre os problemas que podem acontecer com o uso incorreto da sexualidade, gravidez indesejada, colocar filhos no mundo para não serem amados, não terem um ambiente familiar, problema tremendo. E daqui então, necessariamente, isso tudo tem que ser orientado para o ideal de família. Tem que ter como propósito um ideal de família. E assim, o ideal de família nos leva realmente à compreensão de que precisamos ter um uso altruísta do ato que gera vida, ou seja, o ato sexual. Basicamente, toda a destruição do modelo familiar que nós estamos vendo hoje começa lá na década de 60, com a dita revolução sexual, né? Lá na França, Woodstock, aquela bagunça toda, em que a ideia era viva simplesmente para se satisfazer sexualmente e jogue de lado tudo que é definitivamente importante, tudo que é definitivamente tem a ver com o tempo, tudo aquilo que te leva a um conceito de eternidade. Pois bem, veja, se antes dos 18 anos nós somos inaptos a dirigir um automóvel, porque supostamente não temos responsabilidade suficiente para usar uma máquina que pode matar outra pessoa. Somos inaptos, por exemplo, a retirar passaporte, né? Imaturidade biológica, numa gravidez antes aí dos 19 anos, 18 anos, é considerada gravidez de risco. Somos inaptos, obviamente, também a praticar o ato sexual. Isso é uma coisa que deveria ser, poxa, né? Tudo bem que aqui no Brasil já somos aptos a votar com 16 anos, mas aí a gente já tem que pensar que isso, de novo, é naquela questão das necessidades ali, né? Da exploração das necessidades. Mas, enfim, podemos conversar sobre isso em outra oportunidade. Mas a ideia aqui é que uma condição imprescindível para o desenvolvimento de um caráter maduro é a pureza sexual. Ela está no cerne da formação de uma família saudável, de uma família realmente bem constituída. E no momento em que isso não é respeitado, em que nós não tomamos a pureza sexual como um valor a ser preservado no processo de crescimento, sem pureza sexual antes do matrimônio, fica bem difícil depois ter uma família que venha a ser realmente saudável e, principalmente, haver fidelidade dentro da família. E disso aqui, então, gente,
é que tem que ser bem claro na nossa cabeça, ficar muito claro, que o amor ele não é um sentimento, e sim ele é uma força, um ato, algo que nós fazemos, que nós praticamos, que nós simplesmente sentimos. A ideia toda de vender o amor como sendo apenas e tão somente um sentimento é exatamente para destruir a família, para desconectar a realidade do sentimento. Não, peraí. A realidade está atrelada ao sentimento. E a hora que a gente desconecta o sentimento da realidade, daí você sente outra coisa que é contrária à sua realidade e os absurdos todos que nós vimos ali acontecem. E tal como as forças se manifestam pela interação entre dois corpos, né, sempre a ideia de força pressupõe isso, interação entre dois corpos, como um ato, né, o amor pressupõe um sujeito que atua em favor de um objeto. Ou seja, alguém que dá amor e alguém que recebe esse amor e responde na forma de virtudes. Assim, gente, todo esse processo do ideal de família, ele passa então por níveis desse ato de amor. O primeiro nível, então, é amar como filho. Nós somos lá criancinhas, né, muito pequenininhos, né? Na sequência, nasce o irmãozinho, né? Volta e meia vai dar briga entre irmãos, né? O pai e a mãe vão interferir. Olha, você tem que respeitar seu irmão. Olha, você tem que respeitar sua irmã. E aí é que surge, então, o amor fraternal, o amar como irmão e irmã, se preparando, então, para o próximo nível de amor, quando você atinge a maturidade, amar como cônjuge, amar como esposo, como esposa. E do amor conjugal, finalmente, surge o último nível do amor, o amor paternal, o aprender a amar como pai e mãe. E como nós vimos aqui, para sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que estás no céu, a paternidade é uma condição necessária às nossas vidas. Ou seja, esse é o caminho a ser trilhado. Esse é o caminho do propósito em nossa existência. Se nós abandonamos esse caminho, não há como ser feliz, não há como ter felicidade. Então, no período de crescimento nosso, no período de nossa maturação, nós temos o amor, aprender a amar como filho, aprender a amar como irmão e irmã. E depois, na maturidade, o amor como cônjuge, o amor como pai e mãe. Isso, então, coloca aí para nós a palavrinha-chave, né, da coisa, que é exatamente a paternidade. Logo, imagem e semelhança de Deus tem a ver, então, com família e paternidade, e na base desse amor que é desenvolvido nessa família é que surge a noção de poder. Deus, então, como nossa origem, cria o ser humano, né, dividindo de sua natureza em homem e mulher, e essas duas naturezas, tal como polaridades dentro de um átomo, vão buscar se unir para buscar encontrar a harmonia novamente, e a partir desse ato de busca de harmonização dessas duas metades é que se geram os filhos, a descendência. E isso aqui então gera uma estrutura que em outra palestra eu explico melhor, que foi o que a gente fez lá em São Paulo, né? Que é exatamente a estrutura de um tetraedro, que é o mínimo sólido geométrico regular, a mínima estrutura isostática. Veja, não é uma pirâmide, é um tetraedro, em que, na verdade, o centro todo é todos os elementos que aqui estão, homem, mulher e filhos, estão conectados a Deus, diretamente. Não há aquela estrutura hierárquica e burocrática que nos impede de ter uma conexão com Deus. Ao contrário, monta-se essa estrutura é o mecanismo que nos une a Deus, a família. E é exatamente o que a gente vai encontrar em vários outros elementos na criação divina, como, por exemplo, a valência do carbono, né, que é o elemento químico essencial da vida, que se une a outros 4 átomos de hidrogênio, e assim por diante. Uma série de outros exemplozinhos que eu colocaria aqui, mas aqui eu estou passando só por cima, só para fazer realmente um ampassando do que já foi dito. E para fechar, então, a pergunta que não quer calar, né? Qual é a legítima fonte do poder e também da autoridade? Como eu falei, não vou fazer distinção entre os dois, deixo para o professor Adelmo falar. Bem, para a gente responder essa pergunta temos que perguntar qual é o motivo de Deus ter criado o ser humano. Como assim? Sim. Deus não é o Todo-Poderoso, o soberano sobre nós? Então é aí que vem a perguntinha, qual o motivo de Deus ter nos criado? Será que ele nos criou para ter alguém para mandar? Deus criou o ser humano, beleza, agora criei o homem e a mulher, agora eu tenho alguém em quem eu mando. Que legal. Quando nós temos filhos, a gente pensa assim, eu quero um filho e uma filha, por quê? Agora eu tenho alguém para mandar em casa, agora eu mando e ele me obedece. Que legal. Se você pensar assim, você vai destruir a sua família. Seus filhos vão te detestar. Bem, aí é que está. Deus criou simplesmente para poder ter um objeto de amor.
Ele pode até ter amor em si, mas sem ter um objeto no qual esse amor se materialize. E é daí que vem a ideia de que o amor não é simplesmente um sentimento, o amor é uma força, o amor é um ato, e ele precisa de um objeto onde esse amor se reflita. Aí então está a grande questão, o motivo de Deus ter criado. Deus nos criou para poder ter um objeto de amor, um objeto no qual ele pudesse depositar um amor, tal como nós, quando temos os nossos filhos. O objetivo, né, no final das contas, por que temos filhos e por que nos sentimos alegria com eles? Exatamente porque eles são o objeto que reflete o nosso amor. Então, Deus nos criar foi uma necessidade. E é exatamente dessa necessidade de vivenciar o amor que temos a base legítima de todo o poder e de toda a autoridade. Ou seja, o poder e a autoridade se legitimam pelo fato de que é no amor que o poder nasce. Logo, sem amor, e o amor materializado, o amor substanciado, o amor vivido dentro do tempo, dentro de uma condição temporal, dentro de uma estrutura, é nisso que o poder se firma. Sem este amor que tem todas essas condições, não há poder, porque definitivamente não há autoridade. E isso tudo leva à destruição que nós estamos vendo hoje. Então, destruir a família, como tem sido feito hoje, na verdade é o que está destruindo toda a legitimidade do poder. E todas as outras estruturas sociais dependem, na verdade, da família, porque a família é a célula fundamental onde o amor se materializa. Não havendo isso, desculpe, todos os outros poderes não são legitimados, não são justificados. Caímos simplesmente numa pirâmide, caímos simplesmente numa estrutura escravagista. Essa é a grande verdade. Então, gente, era isso que eu gostaria de colocar aqui para finalizar. Já acabei tomando um pouquinho mais do tempo. Agradeço a participação de todos, agradeço a atenção e deixo então aqui a palavra para o próximo palestrante. Muito obrigado, uma boa noite a todos aí. Obrigado, professor Juliano. Me parece muito interessante, né? Ah, é impossível não ver aqui, me lembrei, né, da destruição do belo, né, da arte. E há pouco tempo aconteceu um fato aí de cantarem o hino, né, em linguagem neutra, quer dizer, os hinos do Nossa, um dos mais lindos do mundo. Enfim, lembrei desse fato aqui na palestra do professor Juliano. Bom, o terceiro palestrante, então, é o professor Adelmo Souza, né? É, é natural de Recife, Pernambuco. Ele é graduado em telecomunicações, é mestrando em ciências políticas, pós-graduando em direito constitucional, é militar da reserva, da Marinha, professor universitário, escritor do livro Pão Diário e presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Entre outras formações acadêmicas, nosso convidado aprofundará no tema a guerra cultural e a destruição da família. Então vamos receber o professor Adelmo. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, professor Luiz. Nós vamos estar abordando aqui exatamente um pouco, né, a segunda etapa da nossa palestra lá em São Paulo, sobre guerra cultural e destruição da família. O professor doutor Juliano, foi muito feliz em colocar sobre esses três aspectos, né, de maturidade, poder e autoridade. Né? E, na verdade, nós aqui estamos buscando exatamente maturidade. Essa é uma das razões pelas quais aqui nós estamos buscando essa linha da maturidade para que nós possamos exatamente desenvolver a nossa mente, desenvolver o nosso comportamento de maneira coesa, de maneira assertiva. Então, eu estou com o nosso amigo, irmão e coordenador do Family Peace Brasil em São Paulo, Lindson Vaz, estará passando aí a nossa tela, né? Que eu estou aqui, meu note deu um probleminha e ele vai estar passando para a gente lá a nossa tela. Então, a primeira coisa que a gente vê aí é exatamente se nós estamos diante desse
quadro de destruição dos valores, dos princípios de família, desses ataques, né, dessa guerra de narrativas muito intensa, se nós somos nadador ou se nós somos mergulhador. Se nós somos nadadores, aí nós vamos exatamente continuar na mesma. Nós não vamos ter maturidade para lidar com esse momento, com essa situação, com esta guerra que nós estamos enfrentando. Mas na medida que nós passamos da condição de nadador para mergulhador e não retornar ser novamente um nadador diante dessas pautas socialistas, progressistas, comunistas, nós com certeza vamos criar maturidade, e essa é uma das razões que aqui nós estamos para nos fortalecer mais ainda, porque a palavra de Deus vai nos dizendo lá em Romanos 12:2, que nós não devemos nos conformar com essa situação que estamos vivenciando hoje no Brasil e no mundo, geopolítico mundo. Nós precisamos exatamente despertar e ir além. E na medida em que a gente continua a ser e a continuar sendo, e vendo a banda passar, e vendo as coisas acontecerem sem tomar nenhuma iniciativa, isso com certeza não vai produzir nem gerar nada que seja importante nessa caminhada. Então, nós precisamos, como diz Romano, tomar posse desses 4 verbos: conformar, transformar, renovar, experimentar. Quando eu não me conformo com a situação que nós estamos vivendo, eu me transformo, eu me renovo e eu experimento essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a melhor. Então, adiante, nós estamos... aqui nós vamos estar abordando exatamente por que é importante promover, fortalecer, defender e proteger a família diante desse caos que nós estamos vivendo. Por que é importante isso, né? Ou seja, eu preciso exatamente fazer com que a promoção, o fortalecimento, a defesa e o proteger de família seja constante e intenso diante desses ataques, desses dardos, né? Adiante, nós temos aí na próxima tela por que devemos realmente promover isso, né? Por que devemos? Nós temos uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz o seguinte: quer fazer algo para promover a paz mundial, vá para casa e ame sua família. Ou seja, se você realmente quiser promover paz, é necessário que você ame, que você retorne, que você molde. Então, nós vivemos exatamente uma era de manipulação, onde os princípios, valores, a gente percebe que eles estão sendo ressignificados, reconstruídos e destruindo os princípios e valores antigos da cultura judaica cristã, que é exatamente o que eles desejam e almejam. Ou seja, o ataque maciço da cultura judaica cristã, isso vai aumentar progressivamente, porque a tendência é que essa juventude, essas pessoas, e não só promovendo, mas também buscando liderança e em segmentos que a gente percebe que estão vulneráveis, né? Existe um homem que é um camarada que ele tem fortalecido, ele tem investido maciçamente, né? É um multibilionário para destruir exatamente essa geração e conquistar adeptos, né? Pode passar a próxima. Nós temos aí algo muito interessante, né? Ou seja, como eu posso, de uma forma muito interessante, quais são os hábitos, né, que eu posso ter para fortalecer a família. A gente sabe que existe um multibilionário chamado George Soros, que é o maior financiador
da esquerda mundial. Jorge Soros, os seus tentáculos, né, em diversas redes e grupos criados por ele, são realmente bastante abrangentes, essas redes anticristãs, armamentistas, feministas, ambientalistas, LGBTQI+, tal, clínica de abortista, drogadição, eutanásia, ou seja, muitos grupos que esse camarada aqui, o Jorge Soros, investe, né? E ele é bem ligado, né? E as suas descendências, seu filho, ali junto nos fóruns econômicos mundiais, estão sempre presentes, dando pautas para seguir adiante no sentido de destruir a cultura judaica cristã. Nós vimos que como eu posso tratar esse novo normal? Porque a paz externa há de sempre... essa paz externa é um resultante, né, de uma guerra interior, ou seja, a guerra interior é que faz com que essa paz externa ela aconteça ou não. Se você não está em paz consigo mesmo, você vai externar e vai criar caos no mundo inteiro. E nós sabemos que só a paz realmente quando você encontra e se alicerça nas escrituras, na palavra que Deus nos deixou como mandamento, né? Então, como eu posso tratar normal algo que é anormal? E com isso, a gente sabe que a palavra de Deus vai dizendo que, em Lucas, que realmente estarão divididos pai contra pai, filhos contra filhos, mães contra filha, filhas contra mães, sogra contra nora, nora contra sogra. E sabedor disso, né, eles conseguem realizar e conseguem realmente colocar e buscar intensamente pessoas que possam promover essa destruição em massa do seio e do meio da família, porque esses dardos inflamados, que eu costumo colocar e dizer, eles têm uma direção, eles têm um alvo, que é destruir famílias, que é a célula da sociedade, e realmente você sem a família, você vai estar fadado a entrar em uma bolha, entrar em uma matriz que contribuindo de uma forma ou de outra para a aniquilação do homem, da mulher, do papel do homem, do papel da mulher, do papel dos filhos, do papel da família perante a criação que Deus assim nos determinou e nos deixou. Pode passar adiante, meu querido. Nós vimos que é interessante que é o seguinte, quando os seus rastros, né, os rastros desses homens que atuam, e o rastro do Jorge Soros, né, que com pauta socialista, progressistas, comunistas e globalistas, realmente vem aparecendo cada vez mais no sentido de destruir, no sentido de aniquilar. Ele gasta fortuna, bilhões para não só trazer militantes, mas expandir as suas redes satanistas, como a gente sabe. Portanto, nós sabemos que tanto na área da comunicação, quanto na área da educação, quanto na área do segmento religioso, na política, enfim, é um camarada que tem gastado tempo e dinheiro para destruir, e isso, a gente sabe que o dinheiro, ele ensurdece a razão, o dinheiro tira a visão, compra silêncio, ele vai corrompendo poder, amor, paz, ética, comida, compra amizade. Nós sabemos que cala a boca, né, o dinheiro. Na verdade, dinheiro não corrompe, ele só amplia, só piora quem é ruim, porque ele, usado de forma como nos orientado pelas escrituras, ele vai melhorar quem é bom. Vai ser exatamente um homem, uma mulher que vai agradecer e colocar diante dos seus ao redor para que vivam de maneira digna, de maneira correta, né? Pode passar, meu querido, adiante. Nós vimos que
Agora, quais são os motivos, né? Ou seja, nós sabemos que quais são os motivos que me levam para defender a família, né? Quais são os motivos? Então, defender valores judaico-cristãos, a gente sabe que são a base da construção de uma sociedade melhor. Sabemos que o cristianismo, valores familiares e filosóficos ocidental, não vem sendo sistematicamente, ou na verdade, vem sendo sistematicamente aniquilado e perdido, varrido do mapa, pervertido à toa. Há um motivo muito interessante para que isso aconteça. A gente sabe que tanto o assassinato de bebês, mutilação de crianças, adolescentes, vem de uma forma tal que a gente vai ver vários relatos na palavra de aniquilar crianças, de tentar matar jovens, de tentar matar essa geração para que ela não conheça a verdade que liberta, que transforma, que renova, que restaura. Então, é necessário que essa geração seja e continue sendo uma geração perdida. E por isso nós precisamos defender a família e da drogadição, de algo que realmente vai conduzindo, vai levando essa geração para algo muito terrível, que é a perda da sua vida. Eu costumo dizer que nós temos 3 endereços na nossa vida. Nós temos o endereço onde nós moramos, nós temos o endereço onde nós trabalhamos, e nós temos um endereço onde nós vamos passar a nossa eternidade. Onde é que você vai realmente passar a sua eternidade diante desses 3 endereços que todos nós temos uma vez na vida? Nós temos um endereço para morar, nós temos um endereço que trabalhamos. Mesmo que a gente se aposente, a gente sabe o endereço que a gente já trabalhou, mas nós temos um último endereço, que é o endereço, e esse endereço, o inimigo, né, os globalistas, os comunistas, os socialistas, né, eles têm feito de tudo para que essa geração ela realmente perca a direção e o foco. Nós vimos que nós estamos sofrendo um processo de conquista de dentro para fora, ou seja, eles estão realmente entrando em diversas áreas, em diversos locais, e cooptando, e tirando, e levando, e destruindo vidas antes que ela chegue à sua maturidade, né? E essa é uma das razões pelas quais nós aqui estamos abordando maturidade, não só autoridade. Nós vamos falar um pouco, o professor Juliano falou já que nós vamos estar falando um pouco sobre autoridade e poder, né? O que é isso, né? Isso mais adiante a gente vai estar falando sobre isso. Então, o momento atual que nós vivemos é um momento de destruição, de aniquilação de todos os valores e princípios da cultura judaica cristã. Isso já é falado, já é entendido, mas é preciso se falar cada vez mais, porque é exatamente através da fala, através da palavra, através dos debates, através das preleções, dos eventos do Family Peace Brasil, que você vai crescendo em maturidade e estatura perante Deus e perante os homens, perante a sociedade, e levando e destruindo esse caos, essa narrativa, né? E adiante, nós estamos aí. Então, que influências estão contribuindo para essa desintegração da família? Ou seja, o que está acontecendo para desintegrar a família, para destruir a família? As evidências da desintegração das famílias nos cercam, por exemplo, aumento da coabitação fora do casamento, de filhos nascidos fora do casamento, famílias que um dos pais cria o filho sozinho, diminuição do número de casamento e nascimento, isso já é uma realidade no Brasil, no mundo, na Europa, porque o foco principal é destruir a sociedade ocidental. Isso já está bem claro, que a sociedade ocidental está se autodestruindo e consumindo conteúdo que são proibidos na sociedade tanto asiática quanto na sociedade árabe, mas na sociedade ocidental elas são consumidas, estão se autodestruindo
porque é um local que é o berço do cristianismo, o berço de homens e mulheres que realmente começaram a desenvolver e a mostrar o quanto tem de bom na palavra para que a sociedade possa se manter íntegra, ética, moral, fiel aos princípios e os valores judaico-cristãos. Nós sabemos também a predominância do aborto, divórcio, abuso e disfunção da vida familiar, normas e mídias publicitárias que enfraquecem a família. Nós vimos muito conteúdo publicitário que vem de uma forma muito como uma onda assim, que vem destruindo, que vem alavancando a destruição em massa nos lares. A desintegração de milhões de famílias ocorre, em parte, porque a mídia, a cultura popular glorificam a busca pelos interesses próprios de uma pessoa totalmente livre de obrigações sociais, morais, livre para buscar os objetivos que escolheu, em sua grande maioria, é de engrandecer a si mesma. Ou seja, a maioria dessas pessoas realmente elas estão se automatando, se autodestruindo para se manter e para crescer e aparecer. Porém, nós sabemos que o fim dessas pessoas é destruir destruir a família, os jovens, para que não encontrem a verdade. Há muitas maneiras pelas quais podemos cumprir esta responsabilidade de defender nossas famílias. Você pode fazer algumas dessas coisas. Trabalhe para fortalecer sua própria família. Descubra os problemas que ameaçam a família onde você mora. Apoie ou defenda líderes, organizações e normas públicas que promovem a família. Use a mídia social para promover valores familiares positivos. Procure a oportunidade de compartilhar os ensinamentos do Evangelho e seus sentimentos sobre a família. Então, isso é importantíssimo que você tenha essa convicção. E mais adiante, nós vamos ver, será que realmente devemos proteger a família? Será que isso é importantíssimo? Nós vimos que, anteriormente, nós vimos exatamente quais são hábitos, né? Nós vimos os hábitos que a gente tem que fortalecer a família, ou seja, eu tenho que priorizar o diálogo. Nós vimos lá no 2, que é fortalecer a família. Nós vimos que temos que priorizar diálogo, nós vimos que falem sobre o que sente e sobre os problemas que você vivenciam no seu cotidiano, esteja reunido nas refeições, passe tempo de qualidade junto, demonstre gratidão, saiba perdoar, cuide um dos outros, apoie cada um, realize passeios em conjuntos, né? Dedique-se ao estudo e ao encontro da verdade e soluções que estão nas Escrituras. Isso é importantíssimo que você tome posse, mas será que realmente devemos proteger a família? Por que nós devemos proteger a família? Primeiro, é importante que uma família não uma família importante, uma importância de uma família não é viver juntos, né? Mas sim estarem juntos. Então, você pode estar vivendo junto, mas não estar junto. Famílias que enfrentam unidas as diversas situações, as diversos ataques destruidores, não tenha dúvida que permanecerão juntas. E quais são as vantagens, realmente, de ter uma família unida, fortalecida, protegida? A família unida, meu querido, minha querida, está aí ainda no nosso webinar. Saiba que a família unida, fortalecida e com menos conflitos, ela vai ter conflitos, mas ela vai conseguir lidar com esses conflitos, vai promover a educação das crianças e gerações mais novas, valorizar as suas tradições e cultura, transmitir positivamente posicionamento, reflexões, principalmente uma mão amiga para ajudar sempre que for preciso. A personalidade de cada indivíduo em nossa família é única, sabemos isso, mas devemos aprender a conviver de uma forma leve
para assim viver de uma maneira saudável. Então, nós sabemos qual a importância, nós sabemos que a família que é a base estrutural inicial das pessoas, da sociedade, sendo ela a primeira comunidade em que vivemos, a família, é nela que aprendemos a conviver, nem sempre de uma maneira fácil, pois cada família tem seus desafios internos e externos. Nenhuma é perfeita, mas a convivência, os conflitos serão resolvidos na medida em que você tem uma família ajustada, né? Nós sabemos que os mandamentos de Deus para as nossas famílias, né, que é exatamente, portanto, a palavra de Deus vai dizendo nos mandamentos o seguinte: portanto, cada um deve amar sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Marido, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Nós sabemos que quando a palavra vai dizer que a mulher deve sujeitar o marido, significa ter respeito por ele, tratá-lo com honra, ajudando a ser um bom líder. Nós sabemos que essa ressignificação do papel do homem e da mulher tem destruído esse conceito, né? E a gente vê como a sociedade ocidental tem consumido conteúdo e tem tirado. Nós vimos exatamente, tem artistas que pedem perdão por ter nascido homem. Nós conhecemos vários casos de tirar a masculinidade do homem. O homem realmente está vivemos uma crise de referência do homem na sociedade ocidental, porque esses conteúdos, com certeza, são consumidos, mas em pouca escala, não em tanta escala nas outras sociedades, tanto árabe quanto civilizações árabes quanto civilizações asiáticas, mas na civilização ocidental a destruição é intensa. Nós sabemos que a palavra diz assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Esposa, seja submissa ao próprio marido, como nós vimos, submissão é tratá-lo com honra, ajude a ser um bom líder, a ser um bom pai, a ser um bom esposo, a ser um companheiro, da mesma forma que ele vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, a obediência, não há ninguém no mundo que ame, que goste, que se preocupe mais com os filhos quando estão alicerçados na palavra de Deus do que os seus próprios pais. Pai, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, os pais têm também mandamento, obrigação para com seus filhos. Os deveres da família, como nós temos lá em Colossenses, o lar cristão, os deveres do marido, da mulher, como temos lá em Éfeso. Portanto, nós sabemos que a palavra de Deus vai nos dizendo que nós, como pai, como esposo, como companheiro, como amigo, nós devemos, acima de tudo, ter uma família que reine, que haja amor. Ou seja, nunca pode faltar na família o amor. Toda família será completa se tiver carinho, compaixão, compreensão e diálogo. Ou seja, você não tem como se manter se sua família não tiver esses princípios do carinho, da compaixão, da compreensão, do diálogo. Assim, a convivência será muito positiva e, através da conversa, que se torna possível entender um ao outro e aprender com ele. A família é uma joia rara que precisamos valorizar dia após dia. Família é o bem mais precioso que nós temos, né? Família é um projeto de Deus e nada realmente pode mudar. Ame, cuide, valorize.
a família. Ou seja, a família é tudo. E nós vamos comentar um pouco sobre a autoridade, né, e poder que o nosso querido professor Juliano, que abordou muito, com muita propriedade, a sua palestra, né? Aí nós temos um pensamento bem interessante. O segredo para sair dessa matrix, dessa bolha, rumo à liberdade, é a coragem. Ou seja, se você realmente não tiver coragem, você não vai sair dessa matrix, dessa bolha, que são exatamente colocada e imposta para que nós possamos trilhar e caminhar para um abismo. E é necessário ter coragem. E quando a gente fala em toda autoridade, elas são constituídas por Deus. Não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Então, quando a autoridade ela é constituída por Deus, como diz a palavra, ela é da vontade de Deus e da permissão de Deus. Ou seja, a autoridade ela é da vontade de Deus e da permissão de Deus. Quando a autoridade realmente ela é da permissão de Deus, quando ela é da vontade de Deus. Quando isso acontece? Quando a autoridade é da vontade de Deus, ela terá poder e autoridade. E ela terá poder e autoridade, e esse poder e essa autoridade, quando alguém é colocado pela vontade de Deus, quando é da vontade de Deus, ela pode não estar no poder dado, ou eleito, ou colocado por alguém, mas ela terá poder. E quando isso acontece, os seus súditos, os seus liderados, né, ela foi colocada por Deus através da vontade de Deus. Ela é da vontade de Deus e a outra é da permissão de Deus. Quando ela é da vontade de Deus, não tenha dúvida que, independente de estar exercendo através de um cargo eleito ou através de uma indicação ou não, nessa situação, os seus súditos, os seus seguidores, os seus trabalhadores, os seus liderados exercerão toda e qualquer atividade de forma prazerosa, com empenho e dedicação, porque ela é uma autoridade que foi exatamente colocada pela vontade de Deus. Mas existe aquela autoridade que foi colocada pela permissão de Deus. Quando ela é colocada pela permissão de Deus, ela terá poder, mas não autoridade. Ela terá poder, mas não terá autoridade perante os seus liderados. Terá um propósito, ou seja, ela foi colocada pela permissão, ela terá um propósito. Esse propósito pode ser uma pedagogia de Deus, pode ser um ensinamento de Deus, pode ser uma correção, um despertamento, ou seja, perante a sociedade em que ela está inserida, ela, dependendo exatamente essa autoridade, ela governará o povo longe dos princípios, dos valores judaico-cristãos, com certeza, que ela foi colocada ali para um propósito de alertar, orientar, e ali os seus seguidores, e quando isso acontece, os súditos, seguidores, liderados, trabalhadores, obedecem por dependência, obedecem por interesse, obedecem por obrigação e obedecem por medo. Então, essa pessoa, ela tem poder, mas ela não tem autoridade perante os seus liderados. E quando isso, nós sabemos que a gente sabe exatamente disso, e eu tenho um poder, ou seja, o que é poder? É a força, é a capacidade de impor, seja pela força bruta, seja pelo convencimento. Quando a pessoa tem poder, ela tem uma capacidade de impor, seja pela força bruta, seja por convencimento, o que deseja conquistar ou realizar. Ela tem poder, força ou convencimento. Geralmente, quando ela é pela
permissão de Deus, ela age o poder pela força, não pelo convencimento. Mas o que é autoridade? É o poder legítimo, direto, de mandar e obedecer. Ou seja, quando ela é da vontade de Deus, ela vai ter poder, ela vai ter autoridade, porque os seus liderados vão, com certeza, lhe atender nas suas questões, nos seus anseios. Portanto, que Deus continue falando ao seu, aos meus, aos nossos corações, que você continue crescendo em maturidade diante dos eventos do Family Peace Brasil, para que você possa promover, para que você possa fortalecer, para que você possa defender e proteger sua família. Agradeço a oportunidade ao nosso querido amigo, irmão, Lindson Vaz, nosso coordenador do Family Peace Brasil, direto de São Paulo, ao professor Luiz, direto lá de Porto Alegre. Muito obrigado, professor Luiz, que Deus continue abençoando. Ao nosso querido pastor Rogério, que abordou um tema muito importante, interessante também. Agradeço também ao professor doutor Juliano por essa abordagem sobre maturidade, sobre família, sobre poder. Graça e paz. Muito obrigado, professor Adelmo. Excelente palestra, né? Então, agradecemos profundamente. E queria avisar as pessoas que da Family, nós da Family Peace queremos que vocês venham, participem, né? Queremos que vocês sejam multiplicadores em suas regiões, né? Com esse tema, então unidos com grupos da sociedade, religiosa, não religiosa, associação de bairro, enfim, se vocês quiserem promover eventos assim sobre esse tema, por favor, estamos à vontade. Nos sigam no Instagram, nos sigam nas redes sociais, agora no YouTube também. Se alguém que tiver pergunta também no final aqui poderão fazer. E agora eu vou chamar o nosso último participante aqui na conferência, não é o nosso querido Sim Walter Ferrari. Então ele vai fazer uma síntese, né, da nossa conferência aqui. O Sim Walter Ferrari Júnior ele é casado, pai de 3 filhos, empresário, né, da construção civil, é construtor, é palestrante em assuntos de valores absolutos na família e sociedade. Então, seja bem-vindo, meu querido Sim Walter. Bom, boa noite a todos, parabéns aí a todos aí, pessoal da Family Peace Association, Associação de Famílias para a Paz, né? Seria isso em português. Fazendo uma síntese aí, eu vi que o pastor Rogério Boccia, ele realmente, com relação à preocupação em consideração à família, o porquê dele estar se associando e aglutinando ao grupo de Family Peace Association, é uma preocupação para preservar a família, que ele sabe que está sob ataque. E ele tem uma certa noção que é algo planejado, e de fato é algo planejado, né? Nós sabemos que a instituição da família, como até mesmo o professor Juliano Scrimin, ele colocou, é a pedra angular da sociedade mundial. Por que a família? Porque realmente é a estrutura básica de toda a sociedade. Então, nós estamos vendo que a família está sob um ataque muito ferrenho no momento que nós estamos vivendo. E esse ataque, ele é bem pensado, é bem planejado, com o singelo propósito de destruir a estrutura da sociedade, atacando os valores da família. Então, por exemplo, eu não sei se o pastor Rogério aí, hoje candidato a vereador na cidade de São Paulo, ele tem um conhecimento do ataque ideológico que a família vem sofrendo ao longo de décadas dentro da instituição de ensino, dentro da cultura, pelo pensamento de Anthony Gramsci, que ele remodelou o entendimento do marxismo
através de Karl Marx, que tinha um entendimento que você poderia alterar a sociedade fazendo uma guerra, um conflito entre proletários e burgueses e patrões, né? E essa guerra não se deu. Então, Anthony Gramsci, ele entendeu que seria necessário destruir a família. Então, realmente, nós estamos num ataque orquestrado, trabalhado de uma maneira bem metódica ao longo de décadas, e nós estamos colhendo o fruto de todo esse desmoronamento de valores da nossa sociedade. Então, tá aí o porquê depender da família, né? A família, ela está sofrendo um ataque para desestruturar toda a sociedade e para facilitar quem? Quem tem interesse na destruição da sociedade? Certamente existem agentes poderosos trabalhando em cima disso, como o pastor Adelmo colocou, o professor Adelmo, sobre a questão do George Soros ser um grande investidor, um mega investidor com o propósito de destruir a família, desestabilizar as famílias. Com qual singelo propósito ele gasta milhões de dinheiro para isso? Por quê? É muito mais fácil você dominar a sociedade humana quando a sociedade humana está desprovida de uma estrutura de valores. E ela estando desprovida dessa estrutura de valores, ela faz com que você perde o vínculo, a finalidade, o respeito à autoridade, à nação, e fica muito mais fácil você ser manipulado. Então, é muito terrível o que nós estamos vivendo. Realmente, como o professor Adelmo colocou, é uma guerra cultural que nós estamos enfrentando. É lógico que os valores que nós podemos entender que permeia a nossa cultura judaico-cristã, ela tem uma base fundamental no entendimento do monoteísmo, né? Da cultura de valores provinda de Deus, que nós herdamos na nossa cultura. E todas as culturas do mundo também têm religiões, e todas as culturas do mundo, nós poderíamos dizer, que elas também estão sob o ataque. Nós estamos vivendo uma civilização global. Então, a decadência de valores que está ocorrendo no Ocidente também está ocorrendo no Oriente Médio, em todos os setores. E o mais interessante é que todas as culturas formadas, que formam as esferas de valores, elas estão fundamentadas dentro de religiões. E o entendimento cerne de todas as religiões é que existe uma anomalia na fundação das sociedades. Existe uma guerra travada entre entidades espirituais. Uma guerra que a gente vê que ela arrasta desde o Gênesis da nossa civilização até o momento atual. E todas as civilizações têm esse entendimento, que existe uma guerra entre o bem e o mal. Então não adianta só nós termos o entendimento do monoteísmo de Deus, e muitos, por não ter o entendimento do que vem a ser o mal, qual é a origem do mal, nós colocamos toda essa responsabilidade por ignorância, como se Deus fosse o progenitor de todo esse conflito que existe dentro da natureza humana, na questão do mal, né? Então, por exemplo, eu creio que todos os palestrantes, eles abordaram que existe um conflito na sociedade. E esse conflito, ele está dentro do indivíduo. E os indivíduos que formam a sociedade. Então, quando o pastor Juliano aborda da necessidade de uma formação de famílias ideais, a formação de famílias é composta de homens e mulheres. E se esses homens e mulheres têm dentro de si essa contradição de não entender a causa do mal, então nós estamos numa situação muito precária para entender qual seria a solução. E a nossa cultura, ela aponta bem claro, né? Que nós temos que estar atento a vencer as tentações que nos conduz ao mal. Se nós temos a intenção de realmente alcançar o bem, como é dito na própria oração do Pai Nosso, que nós
temos a ambição de atingir o reino dos céus na terra, então nós temos que entender o que trabalha contra esse objetivo. Então, certamente, é muito importante o trabalho do entendimento da importância da família, para nós identificarmos claramente o que faz com que as famílias venham ser desestabilizadas. Se nós temos um propósito sincero em criar boas famílias e aglutinar boas famílias, a gente pode ver que nós estamos vivendo num tempo onde existem forças claramente dispostas a destruir as famílias. Então, eu faço votos que o trabalho que todos estão trilhando aqui venham realmente a se aprofundar mais na defesa dos valores absolutos, no entendimento do que a nossa cultura almeja e como nós temos que realmente combater o mal e participarmos desse bom combate, que é no avanço de defender valores deusistas para enfrentar uma força que trabalha contra a natureza do bem, a natureza humana e até mesmo contra Deus. E, finalizando, é aquilo que o pastor Adelmo coloca, né, no final. Quem dá autoridade a essas pessoas a ser tão malignas? Elas têm uma permissão, porque nós mesmos cedemos essa permissão. Mas a autoridade que nós gostaríamos de ter era uma autoridade totalmente do bem, uma autoridade realmente divina. Então nós temos que almejar a crescer, fortalecer a nossa maturidade, o nosso caráter, para poder estabelecer famílias realmente centradas em Deus. Eu acho que é o objetivo da associação, da Family Peace Association. Então, eu congratulo todos os participantes aí por estar nessa empreitada de continuar trabalhando para desenvolver boas famílias. Eu creio que eu termino por aqui, se entende o assunto. Valeu, sim, Walter. Obrigado. Foi bem no cerne da questão, sim. Muito obrigado pela sua síntese. Então vamos encerrar por aqui, né? Muito obrigado a todos que ficaram esse tempo com a gente. Que Deus ilumine todos os seus caminhos, suas mentes, abrindo essa mente cada vez mais para levar essas mensagens da salvação da família, né? Para o país todo, o mundo todo. Muito obrigado, gente. Obrigado por tudo. Boa noite a todos. Boa noite, Deus boa noite. abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.